Vamos orar. Santo Deus, nós ouvimos a leitura da Tua Santa Palavra, a Bíblia, e sabemos que toda ela é inspirada pelo Teu Espírito Santo. Portanto, autoridade para falar ao nosso coração da parte do Senhor, e para que possamos moldar as nossas vidas à pessoa de Jesus, para sermos cada dia mais conforme o Teu Filho. E por isso suplicamos, Senhor, que o mesmo Espírito Santo, o Espírito Santo do Senhor, que inspirou Marcos a registrar, fale ao nosso coração nesta manhã, para que não ouçamos voz de homem, mas a voz de Deus, para que possamos sair daqui na certeza de que o Senhor falou ao nosso coração, e que o Senhor está nos desafiando a termos mais tempo com o Senhor, para que o mundo possa ver Cristo em nossas vidas. É no nome do Senhor Jesus que nós oramos, Pai. Amém. O quadro que nós temos logo neste começo do Evangelho de Marcos era um quadro de muita turbulência, porque em toda parte que Jesus ia, os fariseus, os escribas, procuravam persegui-lo, especialmente porque Jesus operava a maioria dos seus milagres no sábado. Porque, de acordo com a religião dos judeus, o sábado era o dia que eles guardavam para estar no templo, para estar na sinagoga, para os seus serviços religiosos. E não havia melhor lugar para Jesus encontrar o povo do que ali onde o povo se reunia, buscando ouvir a voz de Deus. Então Jesus declarava que Ele é o Messias que haveria de vir, que Ele é aquele que os profetas anunciavam, que Ele é o próprio Deus que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E isso estava criando uma grande turbulência, uma grande confusão, uma grande inquietude, desconforto para as autoridades religiosas. E até a família de Jesus começou a ficar preocupada. Nós vemos aqui que logo no capítulo 1, Jesus, na casa de Pedro, cura sua sogra. Vemos logo no capítulo 1 ainda, que ele cura um leproso. Vemos no capítulo 2, que ele estava numa casa, e como o povo não podia entrar na casa que já estava cheia de gente, descobriram o telhado da casa do homem, para descer o paralítico à presença de Jesus. Isso cria incômodo. O dono da casa logo pensou no prejuízo. A casa estava cheia de fariseus que estavam ali para ver se Jesus fazia a cura no sábado. E de repente eu imagino, começa a cair terra, telhado, coisa na cabeça dos que estavam ali embaixo. Jesus depois convida Levi para ser um dos seus discípulos. E Levi dá um banquete, ele come na casa do Levi, junto com publicanos e pecadores, e começam a acusar Jesus disso. Mas esse jantar certamente foi no dia de jejum dos fariseus, porque os fariseus logo em seguida dizem: nós jejuamos, e os discípulos de João também, mas os seus discípulos não. Então certamente era um dia que ninguém devia estar comendo de acordo com a tradição farisaica. Depois em seguida, Jesus vai com seus discípulos andando pelos campos, e os fariseus sempre seguindo, para ver se encontravam alguma falha. E os discípulos com fome recolhem alguns milhos do milharal para comer. E aquele dia era sábado. E então ficaram irados. Seus discípulos estão fazendo o que não deve, colhendo milho no sábado. E Jesus, vocês não se lembram de Davi, quando estava com seus homens e comeu dos pães da proposição? Ele entrou no templo e comeu o pão que só os sacerdotes eram dignos de comer. Meu pai trabalha até hoje, eu trabalho também. E ele disse: vocês não sabem que os sacerdotes no sábado trabalham no templo e são isentos porque estão fazendo a vontade de Deus? Mas eles tinham cabeça dura e continuavam sempre criando dificuldade. Jesus cura um homem com a mão mirrada, e era dia de sábado, e eles acusam Jesus por ter curado o homem. Vocês se lembram da mensagem do domingo passado? Porque não se pode fazer obra no sábado.
Não se podia. E Jesus curou não como um médico comum, que faz algum trabalho físico para tratar do paciente. Jesus curou pelo poder da palavra. E não há nada na lei que proibisse falar no sábado. Não há nada na lei que proibisse o homem andar até o meio, porque os próprios fariseus que iam para o templo tinham que andar de casa até o templo, tinham que voltar para casa, e era sábado. Andavam muito mais do que o homem ir até o templo. Certamente mexiam com as mãos no templo, e muito mais do que o homem só estender a mão para Jesus. Então nós vemos a grande oposição que se levantava contra o Evangelho. E se os irmãos se lembram dos seus tempos, vamos dizer assim, em Portugal, nos Açores, aqueles que são do Brasil, no Brasil, o que vive em Angola, mas ele é muito jovem. Vamos falar de nós que temos um pouquinho de cabelo branco. Quando muito das notícias não ia pela internet, não ia pela televisão, quando muito rádio, mas muito passava de freguesia em freguesia, de boca em boca, um contava para o outro, ia chegando longe, porque o meio de comunicação era oral, era falando, e isso chegou até a família de Jesus. E nós vemos nesse texto que a família de Jesus ficou preocupada. Se os irmãos voltam os olhos para o versículo 21, do capítulo 3, a Bíblia diz que quando os seus irmãos ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam, está fora de si. O prender aqui no sentido não é prender para levar para a cadeia. O sentido mais no original, eles vieram para levá-lo consigo. Vamos levar ele para casa porque ele não está bom da cabeça. Era essa a ideia dos irmãos de Jesus. E aqui não está falando de irmãos da fé, está falando de irmãos de sangue, porque há um intervalo, e o texto do versículo 22 até o 30, fala que os fariseus começaram a blasfemar contra o Espírito Santo, e dizendo que o que Jesus fazia não era do Espírito Santo, mas a obra de Satanás. E nesse ponto Jesus fala assim, que quem blasfema contra o Espírito não tem perdão. Esse texto nós vamos meditar depois, porque eu dei um pulo aqui para falar, a comparar a família espiritual de Jesus, os discípulos, e a família de sangue, os seus irmãos. E aqui nós vemos então que os irmãos já estavam a caminho. Quando a discussão continua até o versículo 30, a Bíblia diz no 31, chegaram. Então eles já tinham ouvido o rumor, foram a caminho com um propósito, e diz, os seus irmãos e a sua mãe estão aí fora, e querem vê-lo. A mãe não estava nisso. Você diz, mas por que não? A mãe estava junto. Olha, vá a João capítulo 7, versículo 5, e veja o que a Bíblia diz. Porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Os irmãos não criam nele. Os filhos da Maria com José não criam nele. Mas não diz que Maria não cria. Se o irmão volta os seus olhos para Lucas 2,19, verá que desde o nascimento Maria guardava essas coisas no seu coração. Maria cria. Ela sabia que Jesus é o Filho de Deus, gerado pelo Espírito Santo. Afinal, foi uma experiência pessoal dela com Deus. Mas Maria, Lucas 2,19, guardava todas estas coisas, conferindo-as em seu coração. Ela guardava e ia observando tudo que acontecia, ia conferindo que aquele filho dela era realmente o Filho de Deus. Então, por que foi Maria? Pergunta a uma mãe aqui. Se os seus filhos entram em contenda, a mãe é capaz de ir junto para apaziguar, para estar certa de que tudo vai acabar bem. Eu creio que ela foi porque José certamente já tinha morrido, porque a Bíblia não fala mais de José. Seus filhos já eram grandes, mas a Bíblia diz, sua mãe e seus irmãos estão aí fora e querem vê-lo. A mãezinha foi. Qual escolha ela tinha? Ela foi, acompanhou. E eu imagino mais
para ver se podia apaziguar as coisas, porque a Bíblia diz que eram os irmãos que não criam. Não criam no começo, porque a Bíblia diz que mais tarde os seus irmãos creram. Paulo mesmo diz que esteve com Tiago, irmão de Jesus, que era pastor em Jerusalém. Judas, não Iscariotes, o da epístola, era irmão de Jesus, irmão por parte de mãe. Mas o quadro aqui é um quadro em que as pessoas estavam agindo, na nossa linguagem evangélica, na carne. Eles estavam agindo pelo instinto, sem sabedoria. E por isso foram chamar Jesus quando Jesus estava numa reunião, dirigindo uma reunião, onde todos afluíam para ouvir Jesus. E Jesus estava falando as coisas do céu. Imagine um irmão, se eu estou aqui na igreja pregando, e de repente alguém chega na porta, o irmão Donaldo que está lá hoje, ele vem até aqui e fala: pastor, a sua irmã Dona Lourdes, e a sua mãe Dona Lourdes e a sua irmã Marilza estão aí na porta e querem vê-lo, e manda chamá-lo. Eu poderia dizer: por que elas não entram? Não, elas não querem entrar, elas não querem fazer parte dessa reunião. O senhor que vai lá fora para conversar com elas. O quadro era esse. Todo mundo podia entrar. Jesus não impedia nem os fariseus de entrar nas suas reuniões, nem os inimigos. Mas a família diz: está lá fora e te chama. É melhor ir correndo, porque sua mãe está aí. Um desrespeito àquele que todos respeitavam. Uma falta de conhecimento de quem ele verdadeiramente era. Isso faltava. A mãe certamente não tinha como, porque eram tudo filhos homens. A mãe tem autoridade sobre o filho na lei de Israel até que ele tenha 12 anos. Depois que ele tem 12 anos, a autoridade passa para o pai. Os irmãos viram isso que nós estudamos quando esqueceram Jesus no templo. Foi justamente porque Maria pensou que agora Jesus estava com José. E Jesus esqueceu que a partir daquele dia, 12 anos, ele passaria a estar sobre... José se esqueceu que Jesus estaria sob o seu cuidado. Então, eram filhos homens. E o quadro é que Maria foi junto. Mas o quadro maior aqui é que para ser discípulo de Jesus não é questão de herança religiosa, não é questão de sangue, é questão de fé. Porque nós vemos nesse quadro aqui que Jesus não considerou nem os seus próprios irmãos de sangue como sua família espiritual. Ele disse: meus irmãos, irmãs e mãe são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Então não nos iludamos, não nos enganemos, pensando que porque a pessoa nasceu na família evangélica, foi criada desde pequenino na igreja, e agora está longe, que essa pessoa é convertida. Ela pode estar longe, sendo convertida, e volta. Mas não quer dizer que porque foi criado na igreja, está salvo, que faz parte da família de Deus. Pode acontecer de um salvo se afastar. E muitos são os motivos, às vezes pessoal e às vezes causado por outras pessoas. Mas não é por fazer parte da família da igreja, ou ser até filho de pastor, neto de pastor, sobrinho de pastor, que vai estar salvo. Porque Jesus deixou isso bem claro. Nem os da sua própria casa, mas os que fazem a vontade do Pai. Então salvação é questão de relacionamento com Deus. E aqui nós vamos para o ponto. Eu fiquei impressionado que Jesus escolheu aqueles que Ele quis. Vamos voltar ao capítulo 3, logo no primeiro versículo. E subiu ao monte e chamou para si os que ele quis. Se o irmão vai a Lucas capítulo 6, no versículo 12 e o versículo 13, Lucas explica, ele era muito detalhista, ele escreveu a Teófilo dizendo: excelentíssimo Teófilo, eu procurei pôr em ordem as coisas com respeito ao ministério do Senhor Jesus. Então ele escreveu o seu evangelho, certamente compilando aquilo que os outros apóstolos já tinham narrado. E aqui ele conta um detalhe: e aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar.
e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou assim os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Então, Marcos diz, ele subiu no monte. Nós sabemos, temos visto pelo estudo de Marcos, que Marcos era muito breve. Ele ia direto ao ponto. Ele sempre dizia logo, imediatamente. Ele era assim. Lucas já era mais, parece que nosso estilo português. Ele gostava de contar história. Ele falava mais explicativamente. E ele diz, ele subiu no monte. Ele não ficou no monte sozinho, ele foi orar, passou a noite em oração. E então ele escolheu aqueles que ele quis. Nós conhecemos a história dos apóstolos, porque estudamos a Bíblia. Talvez nenhum, eu pelo menos, não ia pensar em escolher nenhum deles. Porque aos nossos olhos não qualificava. 2 eram nome de Boanerges, Tiago e João. Não era o Tiago, irmão de Jesus, o outro Tiago. Filhos de Boanerges, quer dizer, filhos do trovão. Isso já me faz pensar que era gente de sangue quente e de pavio curto. Então eu já sabia que não tinha papo na língua, que qualquer coisinha já falava o que pensava e se precisasse já ia partindo para a briga. Era filho do trovão. Pelo menos o pai deles devia ser assim, porque ele era filho do trovão. Eu não ia escolher esses homens para ser diáconos. Eu ia dizer, não, esses dois têm sangue quente, é melhor não. Mas Jesus, Pedro, o nome dele era Simão. Simão quer dizer vara. Vara que é levada ao vento. Então ele se envergava com muita facilidade. Nós vimos isso na vida dele. Ele agora falava, Senhor, ainda que todos te abandonem, eu nunca. E depois levou Jesus 3 vezes. Mas esse chamado vara, Jesus mudou o nome dele para rocha, para pedra. Quer dizer, você não vai mais se inclinar, você vai ser alguém firme. Então Jesus via, não aquilo que eles eram, mas naquilo que podiam se tornar. Eram, como dizem os canadenses, teachable. Pessoas que é possível ser ensinadas. Pessoas que têm disposição e vontade de aprender. E o quadro que nós vemos era um quadro difícil. Um quadro onde era muito fácil eles ficarem com ódio daqueles que se opunham a Jesus. Afinal de contas, eles amavam Jesus. E as pessoas estavam todas ali querendo ouvir Jesus, e tinha aqueles perturbadores da reunião que vinham só para criar problema, só para criar dissensão, para pôr dúvida, até a família de Jesus. E Jesus o chamou. Jesus o chamou, vejam o versículo 14. Para que os mandasse a pregar. Versículo 15. Para que tivessem o poder de curar. Ainda no 15. E expulsar demônios. Então, pregar, curar, expulsar demônios. Do jeito que aqueles homens eram impetuosos, era muito provável que estivessem logo pensando, Senhor, dá-nos poder, nós queremos fazer como o Senhor. Eu quero ver muita gente caindo aos pés do Senhor pela minha palavra quando eu prego. Eu quero ver os demônios fugindo. Eu quero ver os doentes sendo curados, Senhor. Eu quero esse poder. Senhor, o tempo urge. Senhor, o mundo está no maligno. Senhor, o povo precisa de mais gente que faça a sua obra. Senhor, não vamos perder tempo. Manda-nos já. Manda-nos logo, Senhor. É com urgência. Mas não. Jesus, o que mais me chamou a atenção aqui, é que ele chamou quem ele quis, e quem ele chamou veio a ele. E o detalhe é versículo 14, para que estivessem com ele. Eu creio que aqui está toda a diferença do sucesso na vida cristã. Eles tiveram sucesso não porque tinham poder para pregar. Tiveram sucesso não porque tinham poder para curar todo tipo de enfermidade. Tiveram sucesso não porque podiam até expulsar os demônios. Eles tiveram sucesso porque eles ficaram com Jesus. Para que estivessem com Ele.
porque Jesus queria que eles aprendessem que a forma de viver o Evangelho é a forma de Jesus e não a nossa. Muita gente entra para o Evangelho, se converte e continua fazendo as coisas à sua maneira. E se esforçam, querem evangelizar, querem fazer o melhor, mas se esqueceram de um detalhe. Precisa aprender a ser como Jesus, com Jesus. Eles precisavam ser discípulos, que é aquele que imita o mestre, que segue o mestre, mas tinham que aprender isso, não é em outro lugar ou na sua própria cabeça, eles tinham que aprender isso com o mestre. Por isso Jesus os separou para que estivessem. Isso deve nos fazer pensar: tenho eu estado com Jesus? Tenho eu gastado tempo com Jesus? Qual é meu hábito? Eu oro, eu leio a Bíblia, ou eu venho ouvir a Bíblia só na igreja, quando o pastor fala? Você gosta de um bom restaurante? Gosta. Mas você só come quando vai para o restaurante ou você come todo dia em casa? Ou diz: não, eu não vou comer a semana inteira, porque domingo eu vou num restaurante português e vou tirar a barriga da miséria. Eu vou dar um prejuízo ali porque eu vou comer tudo que eu posso. Mas até domingo talvez você morreu de fome, não pode ficar esperando até domingo. Você tem que ir comendo todo dia um pouquinho, não é? E nós não podemos também ser o tipo de religioso que resume a experiência com Deus só a 1 hora no templo. Tem que ser cada momento. Tem que ser um relacionamento pessoal com Ele, conhecê-lo intimamente, para poder falar não do que Ele disse, mas de quem Ele é. E o que Ele significa na minha vida, o que Ele faz na minha vida, para que a pessoa possa saber que Ele pode fazer na vida da pessoa também. É isso. Seu maravilhoso olhar. Cantamos. Lembra quando Pedro negou Jesus 3 vezes? E Jesus passou por ele, preso pelos guardas, e a Bíblia diz que Jesus olhou para Pedro. E Pedro chorou amargamente. E ele chorou não porque Jesus o condenou. Acho que ele chorou porque ele viu o amor de Jesus. Ele conhecia Jesus. Ele sabia quanto custava entristecer a Deus. Sua alma doeu. Porque ele viu aquele maravilhoso olhar. Eu não vim para condenar, mas para salvar. E buscar o que se havia perdido. Esse é o Jesus que nós amamos. Esse é o Jesus que nos ama. Esse é o Jesus que amou o mundo todo. Não é só crente que está na igreja. Até gente má, perversa. O sangue dele foi derramado por essas pessoas. Porque quando a pessoa é lavada no sangue de Jesus, ela é remida de todo o pecado. Ela se torna uma nova criatura, diz 2 Coríntios 5,17, as coisas velhas passam, tudo se faz novo. Esse é Jesus. O Jesus que nós amamos, o Jesus que nós conhecemos. O tempo passou, Pedro e João continuavam pregando esse Evangelho. E uma vez eles estavam diante dos sacerdotes. Atos capítulo 4, versículo 12 e 13. E falavam com ousadia, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Eles não tinham medo de dizer assim: olha, eu sei que você é judeu, ou que você é muçulmano, ou que você é dessa religião, você está bom, você está contente assim, fica assim. Não. Eles diziam: nós sabemos que em nenhum outro nome é salvação. Por isso que nós arriscamos nossa vida, por isso que nós deixamos tudo para segui-lo, porque só há um nome, o nome de Jesus Cristo. E eles falavam com tanta autoridade, e os irmãos sabem, nós vimos, Pedro era um mero pescador, um homem sem cultura. João também, eles ganhavam muito dinheiro, porque tinham cabeça, sabiam fazer negócio, eles tinham empresa de pesca. Nós vimos quando Jesus os chamou à beira-mar. Mas eles falavam com tanta ousadia que o versículo 13 diz:
Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados que eram homens sem letras e indoutos, homens que não sabiam ler direito, que não tinham cultura, se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Eles disseram: vocês daí não fizeram seminário igual nós, que somos sacerdotes? Esses homens são homens de pouca cultura. Os estudiosos dos manuscritos, quando comparam os escritos de Pedro com o de Paulo, vê que os escritos de Pedro têm um vocabulário mais pobre. O de Paulo mostrava de um homem de cultura. Mas para Deus, não é a cultura que vale. Paulo disse: toda essa cultura eu coloquei como esterco, por amor a Cristo. E Pedro, aqui está o maior detalhe da importância de andar com Jesus. Os sacerdotes viram pelo que eles falavam, pela fé que tinham, pela maneira como agora eram, que eles só podiam ter estado com Jesus. Até os inimigos reconheceram que Jesus transforma. Porque reconhecer que haviam estado com Jesus é dizer: quem anda com Jesus muda. Quem anda com Jesus não continua mais igual. Quem anda com Jesus começa a se parecer com Jesus. Quem anda com Jesus fala como Jesus, ama como Jesus, tem compaixão dos pecadores como Jesus, não se sujeita ao pecado, mas diz: mais importa obedecer a Deus do que os homens. É o que nós vemos no capítulo 5, quando foram novamente forçados a negar o que criam, e eles disseram: julgai por vós mesmos. Devemos ouvir vocês ou a Deus? Mais importa obedecer a Deus que os homens. E sabe, foi tão maravilhoso isso, que a Bíblia diz que mais tarde os próprios irmãos de Jesus vieram aprender. E essa é a beleza da Bíblia, porque a Bíblia não mente. Se fosse um livro de homens, ia dizer: não, até os seus irmãos sabiam que ele foi gerado do Espírito Santo. Desde pequenininho, toda a sua família venerava, porque todos viam que ele é Deus. Não. A Bíblia não é um livro de fantasia. Deus mostra a realidade. Que não é por causa de ser irmão de sangue e ter sido criado com ele que a pessoa vai crer nele. Não é porque uma pessoa é criada na igreja que ela vai crer em tudo que ela escuta. Ela precisa ter um encontro com Cristo, porque é o Espírito Santo que convence da justiça, do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo. Não é um pastor, por mais que ele possa ser preparado e falar, que vai convencer alguém. Não é um livro bem escrito, não. É a palavra. A palavra de Deus não volta vazia. Salvação, diz Romanos capítulo 10, vem por crer na palavra de Deus. Mas esta palavra precisa ser transmitida por pessoas que andam com Jesus. Porque se você não está andando com Jesus, não está permitindo que Jesus faça mudança na sua vida, você vai mais estorvar o Evangelho do que ajudar. Porque quando você falar, as pessoas vão ter dúvida de que esse Evangelho é verdadeiro. Por isso que Jesus queria que andassem com Ele. Que eles soubessem que eu escolhi vocês. Mas não foi nenhum engano. Eu passei uma noite toda orando para escolher vocês. Diante do Pai, para saber qual de vocês. Até o Judas, que haveria de trair. Nada foi mistake, nada foi engano. Quando eles eram tão afoitos para fazer coisas na carne, eles tinham que lembrar que Jesus, quando olhava as multidões, como diz lá Mateus capítulo 9, o seu coração se movia de íntima compaixão, porque ele via que eram como ovelhas que não têm pastor. Então eles tinham que andar com Jesus. Eles tinham que aprender a falar do Evangelho com amor, como Jesus em Marcos, nós vamos ver mais à frente, ali no capítulo 9, capítulo 10, quando o jovem rico vem a Jesus, se prostra diante dele, o adora, fala tanta coisa. Jesus fala: você precisa guardar a lei. Eu tenho guardado desde a minha infância. Então vai, vende tudo quanto tem, dá aos pobres e segue-me. E o jovem saiu triste. Mas Marcos
escreveu: e Jesus, olhando para ele, o amou e disse: vai, vende tudo quanto tem, dá aos pobres e segue. Os outros evangelhos não dizem isso, mas Marcos observou isso. Deus usou para anotar. E era isso que os discípulos tinham que aprender: falar a verdade ungida com amor, com muito amor. Porque o que não vem com amor, a Bíblia diz: a palavra branda acalma a ira, mas a palavra dura suscita o furor. E se nós falamos do Evangelho, da salvação e tudo, mas sem compreender que a pessoa que está do lado de lá não tem obrigação de entender, porque ela ainda não é convertida, nós vamos falar com compaixão, com amor. Mas se nós usamos o Evangelho para fazer isso uma batalha, para provar que nós estamos certos, que eles estão errados, nós não vamos ganhar ninguém para Jesus, porque estamos levantando a ira. E vocês podem notar, Jesus fazia as obras dele no sábado, quando era problema para os judeus. Ele permitiu que o telhado abrisse e caísse sujeira na cabeça do povo que estava na casa. Ele veio para mexer com as estruturas, mas sempre com amor. E pode ser que na sua vida, na minha vida, ainda eu creia, na minha pelo menos ainda há coisas que ele precisa também mexer e fazer diferente do que eu me sinto confortável que ele fizesse, porque ele veio trazer conforto aos que estão necessitando de conforto, mas veio trazer desconforto para aqueles que estão vivendo muito confortáveis. Ele veio trazer mudança, e a mudança que nossa igreja precisa fazer na comunidade de língua portuguesa é essa: de andarmos tão intimamente com Jesus, que mais pessoas queiram vir para conhecer esse Jesus. Não por causa da nossa eloquência, mas pela maneira como falamos, com doçura, com amor, com poder, e pela maneira como vivemos com Jesus. A minha oração aqui, que nós possamos ser essas pessoas, porque Jesus disse que nós seremos o sal da terra, a luz do mundo e o seu bom perfume. 3 coisas tão simples de entender, mas às vezes tão difícil de ser, porque não é pela nossa capacidade, mas por aquele que nos capacita. Que nós possamos cantar: tal qual estou, eis-me, Senhor. Nós possamos cantar isso com o coração de quem realmente diz: Senhor, tal qual estou, eu venho, mas eu não quero sair da tua presença como estou, eu quero sair transformado. Muitas vezes esse hino, tal qual estou, é cantado em conferências evangelísticas para que as pessoas venham à frente. Billy Graham, todas as suas campanhas terminavam com assim: multidões vinham para frente. Mas uma vez eu estava lá no Maracanã assistindo o Billy Graham. Estava eu com a minha noiva ainda, ela era noiva. A igreja foi, nós estávamos lá. E eu vi aquela multidão tal qual estou, indo. E eu, crente, salvo por Jesus Cristo, eu queria ir também, porque eu pensava: Senhor, ainda tem tanta coisa que eu preciso mudar. Então isso não é só para quem não é de Jesus. Quem é de Jesus também precisa aprender que ainda há muita coisa que nós precisamos pedir: Senhor, mostra, transforma, para que eu possa ser mais como teu filho, e assim as pessoas possam crer neste Evangelho e possam aceitar Jesus como Salvador. Vamos em pé sobre a regência da irmã.